Nesta resenha da bola, iremos destacar o Campeonato Brasileiro nesse final de semana, mais uma rodada, também a Libertadores da América, que teve os jogos de mais uma fase, os jogos de ida no meio de semana, informações também aqui da Liga Portuguesa em sua segunda jornada, agora nesse fim de semana. Enfim, os nossos analistas já estão a postos, vão chegar já já para analisarem todas essas questões. Tudo isso é já já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola, mas antes de chamar o nosso primeiro analista, Antônio Manuel Góes, eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal. Gente, é 0800, você não paga nada e vai estar somando, eu sempre digo isso, vai estar somando e muito para a gente seguir aqui trazendo os conteúdos mais relevantes do mundo do futebol. Então, vai lá, né, gente? Dá aquela força pra gente. É rapidinho, 2, 3 segundinhos, você se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha os nossos vídeos com os seus amigos nas suas redes sociais. Mas, posto isso, eu vou agora chamar Antônio Manuel Góes, que vai chegar fazendo um exercício, é isso? De futurologia. Um exercício de futurologia para analisar a rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, seguidores da Resenha da Bola. Faço um exercício, digamos, de futurologia, à custa de teórica imprevisibilidade dos resultados na 23ª rodada do Brasileirão nesse fim de semana, do topo da tabela à indesejada zona de rebaixamento. Nesse sábado no Maracanã, em quinto lugar, 35 pontos, sob o comando provisório de Marcão, após demitir nesta quinta-feira o argentino Zubeldia, o Fluminense receberá o líder Palmeiras, 48 pontos, mas em meio à crescente insatisfação de seus torcedores, diante do atual e frustrante desempenho da equipe, inclusive na Libertadores, na contramão da expectativa em torno de seu elenco diferenciado. Ambos advindos de sofríveis empates em casa, em jogos de ida do principal torneio da Conmebol, cuja passagem às quartas de final dependerá dos confrontos da próxima semana. O Fluminense nos domínios do argentino Rivadavia e o Verdão no campo do paraguaio Cerro Porteño. Terceiro colocado do brasileiro, 40 pontos, em franca ascensão, o Atlético Paranaense jogará na Arena da Baixada Curitibana com o oitavo Bragantino, 31 pontos. Em caso de vitória, o Furacão, limitado na temporada à disputa nacional de pontos corridos, torcerá no domingo pelo tropeço do Flamengo em Mirassol, passando ao segundo posto, em cuja perspectiva de melhor dos mundos também secará no sábado o Palmeiras, cuja eventual derrota para o Flu deixaria o rubro-negro do Paraná a 5 pontos do time comandado por Abel Ferreira. Vice-líder, 42 pontos, o Flamengo fará no interior paulista o confronto do retorno contra o Mirassol, 15º, 28 pontos, antes do primeiro jogo adiado e ainda sem data no Maracanã. Se vencer, a equipe de Leonardo Jardim ficará a 3 pontos do topo da tabela, caso o Palmeiras não avance no Maracanã. Na zona da degola, teremos no domingo, em São Januário, 4 da tarde, um confronto direto de desesperados. Vasco da Gama, 18º, 22 pontos, e Santos, 17º, mesma pontuação. O Peixe vem de suados, 3-1 na Vila Belmiro contra o desconhecido Macará do Equador, pela Sul-Americana, e deverá contar no Rio, surpreendentemente,
com a presença do controverso Neymar, cuja falta de sequência em jogos da equipe tem sido um capítulo à parte nos planos de Cuca à frente dos praianos, na luta para escapar da Série B em 2027. Por outro lado, uma vitória proporcionará aos cruzmaltinos apreciável salto na tabela, a depender de uma combinação de resultados que o favoreçam na periferia do Z4. Do alto da tabela ou no fundão da degola, aguardemos se o imponderável dará sinal de vida nessa 23ª rodada do Brasileirão, a revirar pelo avesso as emoções da galera, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, muitas emoções são prometidas para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Porque se lá em cima a briga está em aberto, o Palmeiras tem 6 pontos de folga, é verdade, mas o Flamengo, com aquele empate do Palmeiras com o Inter, o Flamengo derrotando o Vitória no último final de semana, né, depende só dele agora, o Palmeiras também, é claro. E lá embaixo, olha, tá feia a coisa, como você mesmo disse também na sua análise. Vasco e Santos, 2 gigantes, né, no Z4 nesse momento e muito ameaçados. Mas agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná. Fernando, quero saber, na sua opinião, quais os jogos, quais as partidas que mais lhe chamam a atenção nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E depois de 2 meios de semana, com as atenções voltadas para os jogos do nosso continente, né, da América do Sul, quer pela Copa Sul-Americana ou quer pela Libertadores da América, enfim, teremos aí um final de semana com jogos valendo pela 23ª rodada do Brasileirão. E já começa quente neste sábado com a equipe do Palmeiras, que segue na liderança desse campeonato, encarando a equipe do Fluminense. Jogo programado para as 4h30 da tarde, e o outro jogo na briga aí desses times que figuram no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, que é o compromisso do Flamengo no domingo, fora de casa, contra a equipe do Mirassol, jogo marcado para as 18h30. Além desses jogos muito interessantes, temos aqui para nós, aqui no nosso território, meu caro Júnior, a dupla Atletiba também tendo jogos pela frente, sendo que o compromisso do Curitiba é considerado mais difícil, porque vai encarar um São Paulo que precisa crescer na tabela de classificação, São Paulo que volta a jogar agora no Morumbi, e a equipe do Curitiba que não começou bem esse retorno do Campeonato Brasileiro, e até por causa disso que o grande favorito para esse confronto é, sem dúvida, a equipe do São Paulo. E já o Atlético tem aí, na teoria, um jogo menos difícil que a equipe do Curitiba, que é receber a equipe do Bragantino. O Atlético que vem surpreendendo a todos, um time que vem da Série B do Campeonato Brasileiro, aliás, exatamente, do Campeonato Brasileiro, nesse Brasileirão, que a Série A está aí numa situação muito boa, de terceiro colocado, e pelo que ele vem apresentando, com grandes chances de buscar uma vaga na Libertadores da América. É isso aí, são esses os jogos que me prendem, que me chamam mais atenção para esse final de semana, Júnior. Ok, Fernando César.
né, dando a sua opinião, colocando aí os jogos principais na opinião dele, que lhe chamam mais atenção nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas agora eu vou mudar o foco, né? Agora o assunto é Copa Libertadores da América. Lembrando que daqui a pouquinho tem informações também aqui da Liga Portuguesa. Robinson Lessa, como é que você analisa os jogos de ida dessa fase agora da Copa Libertadores da América? Tivemos empates em todos os jogos, né? Os jogos adiados também, infelizmente, envolvendo equipes da Colômbia pela catástrofe, né, lamentável lá na Colômbia, mas os demais jogos todos terminaram empatados. Hein, Robinson? Um abraço. Olá, pessoal. Olá, Antônio Júnior, amigos internautas do Resenha da Bola. Estamos passando por aqui para falarmos um pouco sobre os jogos de ida envolvendo os clubes brasileiros na Copa Conmebol Libertadores 2026. Confrontos esses que foram disputados nesse meio de semana. Começando na terça-feira passada, Fluminense em pleno Maracanã deu sequência aos maus resultados que vem acumulando nos seus últimos compromissos e dentro de casa ficou no mero empate contra o Independiente Rivadavia da Argentina. Um resultado ruim para o tricolor das Laranjeiras, que decidirá o seu futuro na competição jogando em solo argentino na próxima semana. Esse mau resultado acabou provocando a demissão do treinador Luiz Ubeldia. O Marcãos, que é um auxiliar que constantemente substitui treinadores demitidos do tricolor da Laranjeira, vai assumir por hora até o momento que a direção contratar um novo profissional. Mas a situação não anda nada boa para a equipe Pó de Arroz Carioca. Já na quarta, tivemos dois confrontos envolvendo os dois melhores clubes do futebol brasileiro da atualidade, Palmeiras e Flamengo. Inicialmente, o Palmeiras, recebendo o Cerro Porteño, decepcionou, ficou no empate por 1-1. Realmente um resultado inesperado. O torcedor palmeirense vaiou a sua equipe ao final da partida e agora a Sociedade Esportiva Palmeiras decidirá o seu futuro na competição jogando lá em Assunção, lá no estádio La Nueva Olha. Parada difícil. O Cerro Porteño tem sido uma pedra de sapato, uma pedra no calcanhar dos palmeirenses nos últimos anos. O outro grande e aguardado confronto da noite da quarta-feira foi Cruzeiro e Flamengo. Um confronto que correspondeu em parte às expectativas, confronto bem jogado, as equipes repletas de jogadores qualificados, não poderia ser diferente. 1-1 foi um bom resultado para o rubro-negro carioca, que levou a decisão para o Maracanã com apoio maciço da sua torcida. Eu acho que as chances do rubro-negro da Gávea passar de fase são maiores do que a da equipe celeste das Alterosas. Aguardemos, mas a priori, no nosso modo de entender, o Clube de Regatas Flamengo tem maiores chances de avançar do torneio continental, onde briga por mais uma conquista. Ele que inclusive é o atual campeão. Na quinta-feira nós tivemos dois duelos, o primeiro deles em Mirassol. O Mirassol recebeu a LDU de Quito, empatou por 1-1, um resultado que não foi bom. Saiu na frente, cedeu a igualdade já na reta final da partida e aí vai ter que decidir as coisas lá no Equador, no estádio Casablanca. Parada indigesta para a equipe do interior paulista. Eu sou mais a LDU nesse confronto, infelizmente. Torcerei pelo Mirassol como representante brasileiro, mas a probabilidade do LDU avançar, no nosso modo de entender, é bem maior. E por fim, o último jogo envolvendo brasileiro, ontem, na cidade de Rosário, no estádio Gigante Arroito, o Corinthians conseguiu uma proeza, trouxe de lá um empate 0-0 contra o Rosário completo, com Di Maria e todos os seus astros. O Corinthians, que teve inclusive um jogador expulso na reta final, faltando uns 10, 12 minutos para o encerramento da partida, o volante Alan foi expulso. Corinthians que já estava sem André,
sem Yuri Alberto, teve o volante Alain expulso e aí conseguiu segurar o resultado, trouxe a decisão para a Neoquímica Arena, onde vai contar indiscutivelmente com o apoio maciço da fiel torcida, mas mesmo assim, no nosso modo de entender, é um jogo com prognóstico totalmente em aberto. As duas equipes têm plenas condições de avançar. A vantagem corintiana de jogar em casa realmente é um pouco maior, mas eu não me atrevo, porque é uma equipe que deixa um pouco a desejar. Qualidade técnica limitada, e com esses desfalques, realmente a coisa fica mais complicada. Mas, falando em empates, foi a tônica da maioria dos jogos envolvendo clubes brasileiros. Rosário 0, Corinthians 0, Cruzeiro 1, Flamengo 1, Mirassol 1, LDU 1, Palmeiras 1, Cerro Porteño 1 e Fluminense 0, Independente e Rivadavia 0. Por hora é só, vamos aguardar a rodada na próxima semana. Um forte abraço. Ok, Robinson Lessa analisando os jogos de ida da Copa Libertadores da América. O assunto agora é Campeonato Português, a Liga Portuguesa, que começou nessa sexta-feira, a segunda jornada. O Sporting no sufoco, hein? Fez 3-0 na primeira etapa, jogando no seu estádio José Alvalade contra o Vitória de Guimarães. Tomou 2 gols na segunda etapa, 3-2, mas venceu. Primeira vitória do Sporting. O Sporting empatou na primeira jornada, assim como o Benfica também empatou. O Benfica joga no domingo contra a Casa Pia no campo do adversário. Já o Braga, falando aqui dos jogos das equipes principais, recebe o Gil Vicente também no domingo. E amanhã, sábado, o Porto, a única equipe das grandes que venceu na primeira jornada, vai jogar no campo do Rio Ave. Porto jogando, portanto, fora. Mas lamentável a situação do Botafogo, né? Que derrota, gente. Você jogar na altitude é complicado, 3.400 metros. O Botafogo vive uma situação complicadíssima aí já há um bom tempo. A questão da SAF, teve que jogadores saindo. Agora, recentemente, saiu também mais jogadores. Mas 6-1 foi demais, né? E agora a situação muito complicada. Vai ter que jogar muito, é complicadíssimo. Tem que fazer 5 gols para ir para os penais e 6 para avançar na Copa Sul-Americana. Essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos, um abraço!